Sabe quando o frio parece, sei lá, diferente? Hoje a gente vai desvendar aquele mistério que todo mundo já sentiu na pele. Porque a mesma temperatura às vezes é super de boa e em outras é congelante. Bora entender essa história direito. Pois é, a pergunta é essa: como é que 10 graus num lugar pode ser aquele friozinho gostoso, sabe? Mas em outro, esses mesmos 10 graus parecem, nossa, um frio de tremer os dentes? A resposta, olha, é bem mais interessante do que a gente pensa. Sabe? Tá gostando do vídeo? Então deixa um like aí. Vamos continuar. Ah, com certeza todo mundo já passou por isso. Aquele vento que parece que atravessa a jaqueta, né? Ou aquele frio úmido, tipo de serra, que parece que entra nos ossos. Ou então o ar cortante lá no alto de uma montanha. Essas sensações são super reais. E olha, a culpa não é do termômetro, não. Então vamos dar uma olhada nos verdadeiros culpados por trás disso. Acontece que a temperatura, na verdade, é só uma parte da história. Existem outros fatores aí que meio que enganam os nossos sentidos e fazem o frio parecer bem mais forte. E o primeiro suspeito da nossa lista é a umidade. É isso mesmo, a quantidade de vapor de água que está no ar. Pode até não parecer grande coisa, né? Mas acredite, essas gotículas invisíveis têm um poder impressionante de mudar totalmente como a gente sente o clima. E aqui está o pulo do gato. A água é excelente para conduzir calor. Então o que acontece é que as moléculas de água no ar úmido, elas literalmente roubam o calor do nosso corpo, e muito, mas muito mais rápido do que o ar seco. É por isso que aquele frio úmido dá a sensação de que entra na alma, sabe? Bom, o nosso segundo culpado é um velho conhecido de todo mundo, o vento. Ah, o vento. Ele é um verdadeiro especialista em fazer qualquer temperatura parecer muito, mas muito pior do que ela realmente é. É que funciona assim. O nosso corpo, ele cria naturalmente uma camadinha de ar quente em volta da pele, tipo um isolante térmico. E o que o vento faz? Ele vem e, puf, arranca essa camada protetora. Aí, sem esse isolamento natural, a gente sente o frio de um jeito bem mais direto, bem mais intenso. Agora vamos falar de um fator que, olha, nem todo mundo para pensar: a altitude. A altura de um lugar em relação ao nível do mar tem um impacto direto e bem surpreendente no clima que a gente sente. Um exemplo perfeito disso aqui no Brasil, Curitiba. A cidade fica a 934 metros acima do nível do mar e essa altitude toda é um dos grandes motivos para ela ser conhecida como a capital mais fria do país. Mas como é que isso funciona na prática? Funciona em 3 passos. É bem simples de entender. Primeiro, quanto mais alto a gente sobe, menor é a pressão do ar. Segundo passo, com menos pressão, o ar fica menos denso, sabe? Mais rarefeito. E por fim, o terceiro passo. Esse ar menos denso não consegue segurar o calor tão bem. O resultado disso tudo? Temperaturas mais baixas. Faz sentido, né? Ok? Agora que a gente já conhece os fatores, vamos para o grande duelo. Frio seco contra frio úmido. Bora entender por que a sensação de cada um deles no corpo é tão diferente. O frio seco, que é mais comum em lugares altos ou desérticos, dá aquela sensação que corta, sabe? Ele atinge principalmente a pele e deixa tudo ressecado. Agora, o frio úmido, esse é aquele que a gente fala que entra nos ossos. E ele é até mais perigoso porque fica o tempo todo roubando o calor do corpo sem parar. Aí fica muito mais difícil se manter aquecido. E tudo isso que a gente conversou leva a um conceito que amarra todas essas pontas soltas. A história de verdade não é o que o termômetro está marcando, é o que o nosso corpo sente. É a famosa sensação térmica. A sensação térmica é, basicamente, a temperatura de verdade para o nosso corpo. Não é a temperatura que o termômetro mede, não. É um cálculo que junta a umidade e o vento para dizer como a gente vai realmente sentir o clima lá fora. E aqui, gente, está o ponto mais importante de tudo isso. O número que aparece no termômetro, ele simplesmente não conta a história inteira. Entender isso é a chave para finalmente decifrar o mistério do frio. E olha que curioso, essa ideia de medir o frio que a gente sente não é nova não. Ela ficou famosa lá na época da Segunda Guerra Mundial porque os soldados precisavam saber o quão perigoso o frio era de verdade no campo de batalha. De lá para cá, a ideia pegou e hoje existem mais de 160 jeitos diferentes de calcular essa sensação. Então, para resumir de um jeito bem claro, temperatura real é o que o termômetro diz. Já a temperatura sentida, a tal da sensação térmica, é o que o nosso corpo vive na prática. São duas coisas bem diferentes e entender essa diferença, muda tudo. Então, fica aí a reflexão.
Da próxima vez que sentir aquele frio de bater o queixo, a culpa vai ser só do número no termômetro? Ou será que os verdadeiros vilões da história são o vento e a umidade no ar? O clima faz muito mais com o seu corpo do que parece. Segue o canal, porque no próximo vídeo você vai entender outra coisa que sente todo dia e nunca percebe.